Louvado seja o nome do Senhor. Pai, toda a honra e toda a glória a Ti. Quero Te agradecer por esse dia, por esse momento. Espírito Santo, eu Te peço, ajuda-nos, Senhor, a meditar na Tua palavra, nos Teus mistérios. Abra as Escrituras para nós, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, do seu capítulo 18. Eu quero meditar sobre o altar de Deus. A importância que é ter o altar. Não se tem adoração se não se tem um altar. E nós fomos transformados através de Cristo Jesus. Irmãos, o que Deus fez no Calvário, consumado está. Está pronto, está feito. Se eu puder entender isso, a Bíblia garante que vamos comer o melhor da terra. Mas nós não estamos aqui só para comer o melhor da terra. Nós estamos aqui para a honra e para a glória de Deus. Eu quero que você entenda isso. Cada vez que alguém se entrega a sua vida a Jesus, cada vez que alguém diz assim, não, eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida. Seja a área que você for, tenha a profissão que você tiver, seja o jeito que for, quando você está dizendo isso, Jesus está entrando naquela vida. E por onde ela for, a glória de Deus está indo junto. Então você pensa, você vai para a sua casa, a glória de Deus está indo para lá. Você vai no seu emprego, no seu trabalho, a glória de Deus está indo lá. Você vai para algum lugar, a glória de Deus está ali. Você entrou em algum estabelecimento, a glória de Deus entrou ali. Por quê? Porque ela habita em nós. Eu e você, sermos um pedacinho, uma coisa assim, tremenda de Deus. E o que eu quero meditar hoje é um negócio tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, o homem de Deus, Elias, ele está numa situação onde as pessoas cultuavam Deus e cultuavam outras coisas, e outros deuses. Uma confusão. Elias fala, não, eu preciso pôr ordem nessa casa. O que o povo precisa conhecer Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele convoca lá uma reunião com todos os profetas de Baal e disse assim, vamos fazer uma coisa. Vamos colocar aqui toda a oferenda. Vocês vão cultuar o Deus de vocês. Eu vou cultuar o meu. E vocês vão fazer o que tiver que fazer. Aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Vocês concordam com isso? Todo mundo diz, sim, nós concordamos. 400 profetas. Amém? Aqui já vai a primeira lição. Não é o número que importa, mas é a qualidade. Amém? Às vezes nós achamos, não, tenho que levantar 1 milhão de intercessores. Para quê? Será que todos estão orando a mesma oração? Pensam da mesma maneira? Não. Deus só precisava de um que tivesse um coração tremendo. E aí ele reúne o pessoal. E quando chega aqui nesse capítulo 18, ao meio-dia, eles já estavam fazendo preces e tudo mais para descer fogo. Elias zombava deles, dizendo, clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou dormindo, desperte-o. E eles começaram a clamar em alta voz. E começaram a se cortar, irmãos. Agora tem sangue na parada. Sangue humano. Se retalhavam com facas, com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, começaram a profetizar.
O mal profetiza também. O reino das trevas tem seus profetas. Até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz. Então houve oferendas, houve sangue, tudo que faz parte de um sacrifício. Nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: agora se achegai, presta atenção. É isso que está faltando, a igreja se manifestar em todos os seus lugares, na sua família, no seu trabalho, nas suas coisas, e você dizer: presta atenção. Preste atenção, olha para mim. E todo o povo se achegou a ele. Então você imagina o culto às trevas que estava. Todos os 400 gritando e fazendo um monte de coisa, e todos que cultuavam aqueles deuses também estavam clamando. Mas não houve resposta. Irmãos, nós estamos no melhor tempo sobre o planeta Terra. Sei que a natureza está se levantando, há guerras, há um monte de coisa, mas é o melhor tempo para a igreja do Senhor Jesus se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. É o melhor tempo. Tempo de mostrar quem é Deus. Oh, glória ao Senhor Jesus. E aí Elias chama o povo: vem para cá. Então Elias disse a todo o povo: vem para cá. Todo o povo veio. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Irmãos, nós somos esse altar. O altar é nosso coração. Nós somos adoradores. Nós fazemos parte desse altar de adoração. Então, quando a igreja está reunida, por isso que Satanás não gosta de que congreguem. Ele vai fazer de tudo para que ninguém congregue. Quando você está congregado, há uma força que você nem imagina. Porque são as pedras de Deus, é nisso que eu quero meditar. É a força de um Deus todo-poderoso que deu à igreja o nome dele, o nome que se invoca no céu, o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, quando está faltando uma pedra no altar. Para restaurar, precisava de uma restauração. E muitas vezes nós derrubamos o nosso altar. Com o quê? Com lutas, com preocupação. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não é pecado ter medo. Não é pecado ter preocupação. O problema é não deixar isso dominar você. É claro que muitas vezes a gente está diante de uma situação, a gente se preocupa. Uma pessoa enferma, um parente enfermo, um filho doente, alguém no hospital, a gente se preocupa. Mas eu não posso deixar aquilo me dominar. Eu posso ter medo? Sim. Acontece tantas coisas. Irmãos, essa guerra vai trazer aquilo que Deus tem falado desde o começo do ano, do final do ano passado e começo desse ano. Esse ano será extremamente, não só esse, mas vai se estender, caro. Vai ser caro. Por quê? Porque parte das nossas importações de material que a gente usa vem desses países que estão em guerra. Então, as coisas por aqui e em todo o planeta vai ficar muito caro. Muito caro. E Deus já tinha falado que esse ano seria extremamente difícil e caro. Mas Ele continua sendo Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo o pastor e Senhor, e Ele não vai deixar faltar nada. Nada.
eu só tenho que crer e louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, não tem problema de, às vezes, estar preocupado por uma coisa, ou mesmo um temor. O povo de Deus, quando estava cercado, estavam com medo. Mas eles foram a Deus. O que faremos? E Deus deu uma direção. Então, o problema é deixar essas coisas nos dominar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No ano passado, quando começou todas essas epidemias, numa das mensagens eu disse o seguinte: não precisa nem ter revelação para isso, irmãos, é só estar no meio da coisa, a gente já vê. Não tem como passar por esse planeta e não esbarrar nesse Covid. Pode ser que alguns nem passem, nem peguem, nem nada. Por quê? Por causa do seu biotipo. Mas grande maioria, vai esbarrar. Mas o que te sustenta alguma coisa? Primeiro é Deus. Deus tem dado suficiência e inteligência ao homem para criar coisas, remédios e tudo mais. E Ele deu ao homem a inteligência de fazer uma vacina. Eu quero te dizer que essa vacina não cura, mas ela ajuda a tua imunidade. Amém? Apóstolo, mas eu não quero tomar. Não, então não tome. Você tem fé para aguentar a barra? Fica tranquilo. Amém? Não tem problema, você vai passar inteiro. Mas o meu conselho é, tome. Porque se ela existe, é para tomar. Se ela existe a da gripe, é para tomar. Se ela existe vacinas que é dado para crianças, é para tomar. Amém? Não para cura, mas para ajudar a tua imunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dando inteligência ao homem fazer, e aí você não quer usar? É a mesma coisa que nós fizemos durante tantos anos. Não queríamos o rádio, o diabo pegou. Não queríamos a música, o diabo pegou. Não queríamos os instrumentos, o diabo pegou. Não queríamos política, ele pegou. Não queríamos televisão, ele pegou. Tudo que nós não queríamos, ele pegou. E agora para resgatar? Amém? Agora é outra luta. Ele dá. Eu estava meditando há um tempo atrás, falando, Senhor, nós precisamos resgatar essas coisas, né? São a base de uma sociedade. O ensino, a cultura, tudo. Ele disse, eu dou a vocês, e eu estou devolvendo a vocês. Só que ele me deu um pensamento. E ele me deu um pensamento de uma família com 3 filhos. E os 3 filhos numa idade pouco diferente uma da outra. E o pai vem e dá para os filhos uma bicicleta. Ele disse, é para vocês. O que você acha que vai acontecer com esses 3 filhos? Você que é inteligente. Você acha que eles vão dividir? Vão falar, olha, o pai deu para nós, então todos nós vamos usar, tudo bem? Ou vai ter o quê? Uma disputa. E aí, o mais forte talvez vai dominar, vai ser, não, essa bicicleta é minha, e eu é que vou mandar, e eu não vou deixar vocês andarem, ou então, se vocês quiserem andar, vocês têm que me dar uma maçã, ou têm que dar um troco. O pai não vai interferir. Por quê? Porque a função dele foi, eu vou dar uma bicicleta aos meus filhos. E o que Deus está fazendo? Ele fez isso. Devolveu a comunicação ao povo dele. Mas o que aconteceu? Disputa. Ficou no... Alguns disseram, não é meu. Essa marca é minha. Esse canal é meu. Essa estação de rádio é minha. Se você quiser, você pode falar nela, mas você tem que pagar. Nós não sabemos dividir. Nós não sabemos compartilhar. E quando aprendemos a compartilhar, não falta nada para ninguém.
mas nós não sabemos. Amém? Agora, quais coisas podem derrubar o meu altar? Preocupação, medo, problemas, brigas, intrigas, tudo isso derruba o altar, irmãos. Porque começa a manchar o nosso altar. E a pessoa vai adorar como? Se você está com ódio do irmão, congrega no mesmo lugar, vai ter que sentar um na ponta, outro lá do outro lado. Isso se sentar. Amém? Não tem como. Não sabemos conviver juntos. Defendemos mais marca e títulos do que qualquer outra coisa. Não, Deus só tem filhos. Só isso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Elias diz assim, eu preciso restaurar. E Elias chama o povo, começa a restaurar o altar que estava em ruínas. Significa que já estava sendo muito pouco usado, ou quase nada usado, estavam usando mais as outras. Agora pega aqui. Ele tomou o quê? Quantas pedras? 12. 12 fala de comando. 12 fala de crescimento. E eu quero trabalhar em cima disso. 12. 12 pedras. Segundo o número das tribos. Ou seja, Deus, eu vou levantar um altar para o Senhor. Mas eu vou pegar cada pedra para representar todas as tribos que o Senhor consagrou. O que Jesus fez quando começou o ministério dele? Saiu buscando quem? 12. 12 homens. 12 homens para ser os discípulos dele. 12. Quantos meses nós temos? 12. Quando foi instituído o sacerdócio, e Deus constitui a roupa do sacerdote, Ele manda colocar no peito dele, como esse anel sacerdotal. 12 pedras. Tem gente que olha e fala assim, bonito, né, apóstolo? Não, isso aqui tem poder. O anel? Não. O que ele significa. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Você entende isso, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega as 12 pedras. Agora, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será teu nome. Ele está levantando um altar e chamando o poder que Deus deu das 12 tribos. Oh, glória a Deus por isso. Homens tremendos, quando você olha na palavra de Deus, tinham um altar. Noé tinha um altar. Elias restaura o altar. Abraão tinha um altar. Gideão fez um altar. Eu e você somos o altar de Deus. Hoje o altar está aqui para adorar o Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Se há na tua casa homens e mulheres de Deus, há um altar aí. Louvado seja o nome do Senhor. O altar está pronto para adorar a Deus. Glória a Deus. Hoje nós somos seus servos. A igreja é esse altar. Deixe-me falar uma coisa. Quando nós vamos para o livro de Josué, no capítulo 4, eu quero só pincelar ali. Ele diz assim, tendo, pois, todo o povo, Josué está atravessando o Jordão. Deus disse assim, mande os sacerdotes na frente, com a arca. Assim que eles pisam na água, elas começam a se dividir. Por favor, diga comigo assim, assim que o sacerdote pisou no problema, no que estava diante deles,
começou a se dividir. Repete comigo para uma coisa. Não é diferente das dificuldades que eu tenho que enfrentar. Quando eu enfrento com o meu pé calçados no Evangelho do Senhor, ele começa a se dividir. Você entende isso? Oh, glória a Deus! Porque ele disse, eu constituí vocês reis e sacerdotes. Há momento que eu tenho que ser rei e há momento que eu tenho que ser sacerdote. Para isso a palavra dá todo o respaldo que eu preciso. E aí é tremendo porque eles estão para atravessar. Quando eles entram, começa a divisão. E ali permanece o sacerdote e a arca. Irmãos, tinha um povo para passar. E lá diz assim, sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar, isso deve estar no verso... o 4, chamou o Josué 12 homens. Olha só, presta atenção nos detalhes. Chamou Josué 12 homens que escolheu. Deus mandou escolher, vai escolher 12 homens. E de Israel, um de cada tribo. E o que era para eles fazerem? Disse-lhe, passe adiante da arca. A arca já estava dentro do Jordão. Passe adiante. Vá adiante. E é para fazer o quê? Passe adiante da arca do vosso Deus, no meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra. Não era coisa pequena. Segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Novamente invocando o poder e a autoridade. Para que isto seja o sinal entre os vossos filhos no futuro. Mas o que é tremendo aqui, Deus falou assim, você vai aonde está o sacerdote, que estão junto com a arca, e debaixo deles você vai escolher uma pedra. Você está entendendo que o maior dos sacerdotes estava no Calvário, Jesus? Amém? Ele disse, você vai pegar uma pedra debaixo dos sacerdotes. Eles estão em cima de pedras. A pedra que estiver embaixo deles, pegue aquela pedra. Cada um de vocês vai escolher uma. Coloque no ombro e traga, que nós vamos fazer um altar. O que você trouxe hoje para oferecer? Porque o altar é oferenda. O louvor, o sacrifício, a oferta. O que hoje você trouxe para adorar? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, continua dizendo, sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, o Senhor falou a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens de cada tribo, manda-lhe dizer, tome daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e leve-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Ou seja, você vai guardar essa pedra, até chegarmos em Gilgal, onde foi feito o altar. E disseram, passe ali, adiante da arca, vosso Deus, no meio do Jordão. Levante cada uma pedra no ombro, segundo o número das tribos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. Quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, o que significam essas pedras? Então, aqui tem outro ensinamento. A família ensinando os filhos. Irmão, não é a escola que educa seu filho. A escola só ensina a matéria.
Não é a igreja que educa seu filho, a igreja ensina coisas espirituais. É a tua casa que educa os filhos. É ali que começa a tua amizade com os teus filhos. Se teus filhos não têm acesso a você, se teus filhos não conversam com você, se você não fala abertamente com seus filhos que eles vão enfrentar, você está preparando ele para a desgraça. Amém? É você que educa. É você que senta com a sua filha, mãe, e conversa com ela e fala o que é ser uma mulher. É você, pai, que mostra o que é ser homem dentro de casa. Se você não é isso, então você precisa de libertação. Quinta-feira nós estamos aqui para te ajudar. Você é o sacerdote da tua casa. Você é que ajuda, você é que educa. Quando seu filho chegar, papai, mamãe, ou pai ou mãe, olha, a escola disse que é assim, 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 fala, não, isso é matéria. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz assim, assim, assim. Se você for fazer isso que a escola está falando, faça para tirar a nota na escola, só isso, não é a tua vida. Porque se você levar isso adiante, é pecado e você vai para o inferno, com o seu diploma e tudo. Amém? Eu sei que nessa hora houve silêncio da congregação e ninguém fala de Jeová. Mas é você, meu irmão. Se você ama teu filho, se você ama tua filha, corrija-o, ajude-o. Porque se não fizer isso, enquanto ele for novo, depois será tarde demais. Como você vai fazer? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ajude, irmãos. Ajude. Porque os seus filhos vão perguntar o que significa isso. Os pais vão ensinar, aqui está escrito. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto da aliança. Passaram ela por Jordão. Separaram-se as águas. Assim que estas pedras serão para ser memorial diante dos filhos de Israel. O que é a ceia quando nós temos? É um memorial tremendo. Do quê? Do Calvário. Irmãos, eu estava vendo e esse número 12 é muito tremendo. O que significa, é muito poderoso nas Escrituras. A escolha de Abraão começa com Abraão, o pai da fé. Ele dividiu todo aquele mundo entre os salvos, filhos de Deus. Quero falar outra vez, filhos de Deus são aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Ele não chamou aquele pessoal que estava no Egito, fala, vai lá e tira meus filhos. Ele disse, tire o meu povo. Filho é a quem aceita Jesus como Senhor e Salvador e quer que Ele dirija a sua vida. Esse é filho. Aquele que obedece às palavras de Deus. Esse é filho. O restante pode ser povo, mas não é filho. Quando Abraão divide para os filhos de Deus, e os que são filhos, ali tinha filhos e não filhos, porque tinha os salvos e não salvos. O que acontece? Ele divide em 12 tribos. Abraão estabelece uma nação de filhos, daqueles que fazem a vontade do Pai. A partir de Isaac, formou 12 tribos, que cumpriu a lei que Deus deu. Ali estava a plenitude do Pai, a salvação que veio através de Jesus. E quando nós abrimos no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 12, diz, e tinha um grande e alto muro, com 12 portas, estou te falando de Apocalipse, e as portas, 12 anjos, e os nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel.
Do lado do levante tinha 3 portas. Do lado norte, 3 portas. Do lado sul, 3 portas. Do lado poente, 3 portas. Quatro carreiras. Cada carreira, 3 pedras. E é tremendo porque essas pedras, elas são... Vamos começar por uma delas. O topázio, que significa da tribo de Isacar. Só dali tinha 54.400.000 homens que se pegavam em armas. Eu quero te falar esse número e quero voltar a Josué. Por quê? Porque é o número que estavam passando diante da arca. E ninguém saiu da posição até que o último passasse. Nenhuma água veio enquanto o último não passou. A igreja é esse guardião. A igreja é o arauto de Deus. A igreja não pode parar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Eles permaneceram firmes até que o último passasse. E aí vem lá outra pedra, sárdio, de Judá. Eram da tribo de Judá. Deles tinham 74.600 homens. Diamante, que era da tribo de Gate, tinha 45.650 homens. Safira, que significa Simeão, tinha 46.500 homens. Turquesa, Rubem. Não dá para ver. Depois eu posso ver? Não. Principalmente você que não veio. Ametista, que era quem? Benjamim. 35.400 homens. Ágata, Manassés, 32.200 homens, que pegavam em armas, irmão. Esse exército está maior que o exército russo. Jacinto, era Efraim, 40.500 homens. Jasper, Naphtali, 53.400. Ônix, Assés, 41.500. E Berilo, que era Dan, 62.700. Isso soma 533.350 homens. Quanto tem o exército russo? 190 e pouco, 200.000 homens. Esse exército era maior que o russo. Isso os homens que pegavam em armas. Todos esses homens passaram o Jordão. E ali estavam os sacerdotes, os outros carregando as pedras na frente. Por quê? Porque ia ser feito o altar de Deus. E todo o povo passou. Você imaginou quanta gente era? E a arca... Sabe, irmãos, tem hora que a gente diz... Estou segurando isso aqui, estou cansado, né? Vou dar uma saída, vou sentar, vou parar um pouco, vou desanimar, vou parar um pouco no ministério. Não! Não! Eu quero dar uma paradinha. Que cansado! Não! Jesus foi até o fim. Aqueles sacerdotes estavam carregando, os levitas, aquela arca. Era peso. A palavra de Deus estava ali dentro. Era uma pedra. Era pesado, aquilo era feito de ouro. E ele estava ali segurando. No começo do dia até o final do dia. E todo aquele exército passou. E na frente os homens carregando as pedras.
Ele não mandou 2. Falou, olha, vamos dar 2, porque se um cansar, passa a pedra para o outro. Não, senhor. Aquele que foi levantado para fazer o que tem que fazer, tem que fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu estou dividindo com você o que Deus falou comigo. Porque um dia eu também cheguei todo cansadão para Ele. Falei, Senhor, né? Ele já conhece. Falei, o que você quer? O pai conhece o filho, meu irmão. O que você quer dessa vez? Sabe o que é, Deus? Eu acho que eu já fiz o que o senhor já me pediu. Ele falou, não, não fez não. Mas como é que eu vou saber? Ué, o dia que você subir. O dia que você subir, acabou. O que você tinha que fazer, acabou. É, senhor? É. Falta muito? Não vou te dizer. Mas por que, Senhor? Porque você vai ficar preocupado, sobe antes. Não é para subir antes, você tem muito o que fazer ainda. Eu falei, Senhor, mas não pode, eu não posso passar para outro? Ele disse, não, porque se fosse para passar para outro, na primeira vez que você era para estar morto, você continuaria morto. Mas se eu te tirei da morte, não é porque é tua hora ainda, e é para fazer alguma coisa. Mas, Senhor, está doendo tudo. Toma remédio. Mas está doendo as costas, passa pomada. Posso falar, ai? Falou, não, dá glória a Deus. Eu falei, posso dividir com a igreja? Ele falou, deve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus levantou você. Deus crê que você é capaz, porque não é você, nem eu que vamos fazer, é Ele, através de cada um de nós. Se Ele te escolheu, Deus não erra. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que é difícil. Pode ser, eu não vou dizer que não, irmãos, mas não é impossível. Respira fundo, vamos lá, vamos fazer, vamos. Oh, glória a Deus. Eu amo ao Senhor, porque Ele põe o cajado e fala, vai andar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Agora, eu peguei e eu imprimi, né? Irmão, você imagina, até essa aqui não é muito grande, mas você imagina carregar uma placa no peito assim. Tem que ministrar com uma placa dessa. Tem hora que você vai curvar, não vai curvar? Você só deve curvar-se para adorar. Cansado não. Respira fundo. Toma água. Vamos em frente. Toma vitamina C. É tudo para o corpo, irmão. Isso aí não é para a alma e para o espírito. Essa vacina não serve nada para o teu espírito, a não ser que mantenha teu corpo vivo. O remédio, a mesma coisa. Não é teu espírito que está doente, porque quando o espírito está doente, ele fica... Aí é que é um problema. É o corpo, irmãos. Isso aí é para o corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas você tem que manter o corpo inteiro. Porque o espírito está lá. A alma está lá. Nós temos sentimentos. Eu não sou contra isso não, irmãos. É por isso que o Senhor Jesus, uma das grandes matérias que eu gosto de ensinar é sobre cura interior. Porque nós precisamos disso. Pô, a gente está machucado o tempo todo. Mas por causa disso vamos parar? Não. Nós vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Eu não sei quantos aqui já trabalhou em catástrofe. Aquilo fica tão dentro de você, meu irmão, tão dentro de você de ajudar o outro. Eu vejo essa catástrofe que está em Petrópolis.
um ajudando o outro, um ajudando. Gente que perdeu gente. Mas eles falam, mas eu já perdi, o que eu posso fazer? Mas eu posso ajudar quem está aí ainda. E aí um ajuda o outro, e isso dá uma força, e a gente começa a fazer. Irmãos, eu cheguei na cidade de Curitiba, estava para pregar, estava sozinho aquele dia, e quando eu lá cheguei, o avião chegou tarde, atrasou o voo, e eu sempre costumo ir um dia antes do que eu tenho que ministrar, porque eu não gosto de fazer nada em cima da hora. Me pegaram de tarde, me levaram para o hotel ficava bem na rodovia principal de Curitiba, que vem de São Paulo. Eu falei, eu fico aqui porque aqui é mais fácil para entrar e sair, é via para tudo. E quando eu estava chegando ali, eu vi na frente do hotel, assim, que é bem em frente à pista, tem uma cerca e tem uma porta, um portão, uma moto veio, bateu no carro, o motociclista voou pelo alto. Oh, eu tenho moto, pô. Eu sei o que é isso. E uma classe gostosa é ser motociclista. Porque um ajuda o outro. Se acontecer qualquer coisa, eles param na estrada, um para, outro para, todo mundo para. Quando eu vi aquilo acontecer, irmãos, eu esqueci o que eu estava ou não estava, eu corri para a pista. O rapaz estava no meio quase da pista caído, a moto deitada ali, o carro parado, no meio daquela pista, ali é um trânsito de alta velocidade. E eu começou a chegar pessoas e eu comecei a pedir para as pessoas a fazer uma corrente humana para nós assinalarmos para os carros que havia um acidente ali. E começamos a desviar os carros, e todo mundo passando, correndo até risco de vida. Um carro poderia não ter visto a gente, estava escuro, e atropelar todo mundo. Mas todos estavam seguindo, e eu pedia, e as pessoas faziam isso. E o policial chegou e o caminhão deles pararam ali, puseram aqueles cones de luzes e tal, e chegou logo a ambulância que chamamos, foi a primeira coisa que chamamos. O policial veio até mim e disse, o senhor é policial? Eu disse, não, eu sou socorrista. Ele falou, não, o senhor fez um bom trabalho aqui. Arriscou a sua vida, mas fez um bom trabalho. E arriscamos mesmo. Mas por que eu fui? Eu não tinha nada que fazer isso. Não era nem da minha competência. Talvez alguém diz, não, mas isso não é competência minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu tenho a ver com isso. Eu sou dessa terra. Há irmãos nossos passando problemas. E não vamos ajudar? Vou ficar pensando só na minha dor. Naquela hora eu não tinha pensado na minha vida, não pensei em família, não pensei em nada. Eu disse, essa vítima precisa de ajuda. Amém? Essa é a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Essa é a igreja que ora, que intercede. Há uma guerra acontecendo. Há pessoas cristãs ali que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Há ali o Talibã matando gente nas suas próprias casas. O que vamos fazer? Nós vamos orar. Nós vamos exercer o nosso papel nessa terra. E quando for pessoalmente, nós vamos fazer certo. Nós temos que votar, nós vamos votar certo. Nós temos que fazer coisas, nós vamos fazer certo. Temos que orar, vamos orar. Temos que contribuir, vamos contribuir certo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei você. Eu amo essa casa, eu amo esse ministério. Mas cada vez que eu passo por cada departamento aqui, eu já fico imaginando, várias pessoas ali já. Quando eu passo ali no infantil, várias crianças ali. Mas a obra não é de um homem. A obra é de uma igreja. Um homem só não faz nada. Não adiantaria Moisés subir a montanha e ficar com os braços erguidos, mesmo que tivessem os 2 sacerdotes do lado dele.
se não houvesse um exército embaixo para guerrear. Não funciona, irmãos. Não funciona. Deus pode te dar as pedras, mas alguém tem que oferecer o peito para carregar. Jesus ofereceu a vida dele no Calvário. Ele se tornou as 12 tribos, ele se tornou poder, ele se tornou autoridade do número 12, ele se tornou crescimento espiritual. Ele é o poder de Deus. E ele deu a vida por cada um de nós. Eu não vou me demorar. Só quero abençoar você com o que está no livro de Timóteo, no seu capítulo 2, no verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ele disse assim: e eu dei essa autoridade à minha igreja. E a minha igreja hoje é a minha extensão na terra. Eu comecei a obra, a minha igreja prossegue. Amém? Eu deixo com você essa palavra nesse dia maravilhoso que Deus nos deu. Em nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Santo, santo é o Teu nome. Te louvo, Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia glorioso, maravilhoso, que pudemos meditar na Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essas revelações tremendas que o Senhor tem colocado no meu coração. Obrigado porque um dia o Senhor me livrou da morte física e espiritual, para que pudesse levar as boas novas. Isso é uma honra, isso é um privilégio. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Eu te sou grato, Pai. Toda a honra, toda a glória a Ti, por tudo o Espírito Santo que o Senhor tem feito por este lugar, por esta casa, por esse ministério. Não somos melhores que ninguém, não somos piores, apenas diferentes. E é isso que eu quero ser. Porque toda a honra e toda a glória lhe pertence, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Desperta em cada um de nós essa paixão da ajuda, de levar o Evangelho, de mostrar às pessoas quem é Deus. E que há um Deus esperando povoar os céus com muitos filhos. Mas cabe a nós, Senhor, orientados pelo Teu Santo Espírito, que convence a cada um do erro e do pecado. E que nesse momento eu peço, Espírito Santo, só o Senhor pode convencer as pessoas do erro e do pecado. Em nome do Senhor Jesus. E que possamos olhar para o autor e consumador da fé. O único que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar a Deus se não for por Jesus. O mundo pode pregar o que quiser, podem fazer o que quiser. Ninguém pode mudar Deus. Deus é imutável. E agindo o Senhor, nada pode impedir. Agindo o Senhor através da sua igreja, nada pode impedir. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu deixo essa palavra. Amém, Senhor. Amém.